Roberto, um engenheiro, quando planeja uma obra, em função de estatística, e se for inteligente, ele poderá calcular o número de acidentes e mortes, de quantas pessoas vão morrer por causa daquilo. No caso de uma rodovia, dependendo da inclinação da curva, etc., há, vamos dizer assim, uma base estatística que nos permitiria dizer, olha, tantas pessoas vão morrer ali. Ou seja, o engenheiro condena a morte quando ele faz um projeto errado. Assim como o administrador público, o legislador, também está condenando pessoas à morte quando ele é tolerante a certos erros. Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que você falou a coisa certa. A engenharia, e eu me permito aí utilizar um investigador chamado Adams. Adams trata o tema do risco, né? Que está falando, na verdade, é a situação de risco, né? Uma curva mal projetada, uma situação específica de uma estrada. As pessoas morrem por um acidente ocorrido. Estamos falando em fatalidade, acidentalidade, rodovia, é por uma questão acidente, uma coisa acidentalmente ocorrida. Às vezes esse acidente ele pode estar sendo previsível, né? O acidente é um acidente previsível. Isso é o que as seguradoras normalmente trabalham com risco previsível. Eles fazem um seguro de um veículo. As seguradoras trabalham bastante com risco. Quando o administrador ou o engenheiro, mas mais no caso mesmo o administrador, ele sublima uma condição de risco que uma pessoa, um munícipe, um usuário de uma rodovia, o risco daquele ponto é sublimado por uma atitude negligente, assim, eu vejo um problema muito sério. Eu acho que é um problema seríssimo. Isso no Brasil, infelizmente, tornou-se comum, porque há uma obsessão. A Lei 866, na minha opinião, matou a engenharia. Ela, com essa lógica de o menor preço, ela tornou muito difícil, né, para quem faz uma concorrência, um edital, demonstrar para um leigo, né, que dificilmente no Tribunal de Contas ou no Judiciário nós encontraremos estrutura técnica capaz de avaliar as decisões, a oportunidade do texto do edital, né? E isso é uma tragédia brasileira, né? Como é que é na Europa, hein, Roberto? O processo licitatório espanhol ele é um processo como era nosso antes da 8666, lá, aquela antiga lei que era uma 774, lá, uma coisa assim, não lembro exatamente a lei da licitação pública. Eu trabalhava em órgão público brasileiro, aqui trabalhei no DER, 10 anos, entre os anos 80 e os anos 90, a gente não tinha problema de licitar e evidentemente já existiam critérios do menor preço. Às vezes se podia no edital incluir soluções de projeto de determinado peso, então você conseguia, mas o menor preço sempre foi assim um determinante final das contratações de obras aqui no Brasil. Eu penso que em demais países a coisa não seja exatamente assim, mas eu não conheço honestamente a fundo como é o critério de seleção de propostas de obras de engenharia. Agora, o que falávamos aí sobre risco e tal, eu mesmo tenho um estudo específico sobre a acidentalidade em Espanha, e nós investigamos atropelo de cidadãos na cidade de Madrid em 4 anos. Fizemos um inventário lá de todos os atropelos ocorridos
separamos esses atropelos em determinados grupos, atropelos com mortes, atropelos só com vítimas leves, situações específicas, e de um banco inicial aí de 7 mil atropelos em 4 anos na vida da cidade, boletins, ocorrências, trabalhamos com um final de dados de 1000 e uma situação específica de atropelos, com um número de 100 atropelos, em que a gente supôs essa não percepção do risco do atropelado. Houve realmente uma situação de igualdade. 50% dos atropelados atravessavam uma situação dita segura e 50% dos atropelados atravessavam uma situação dita insegura, ou seja, 50% atravessavam uma faixa de travessia de pedestre e 50% atravessavam fora de uma faixa de travessia de pedestre, uma determinada circunstância analisada, e variáveis envolvidas. Então, nesse caso, a gente pode concluir que a faixa de travessia, ela, para a circunstância específica, ela não resolvia absolutamente nada, ela não inibia risco da travessia do pedestre. Isso eu posso dizer, Cascais, que é uma situação que ocorre semelhantemente se você tiver uma lombada eletrônica dessas desligada, em que o pedestre pensa que porque está atravessando uma lombada, ele tem a segurança de atravessar, porque o veículo vai vir no máximo 30 km por hora, que é a velocidade da lombada, mas se o veículo já sabe da situação, que a lombada está desligada e a via ali tem uma velocidade de 3,60, então ele acaba passando nessa velocidade de 60 e o pedestre não sabe que não vai reduzir, e aí está um fato potenciador do atropelo. E como é que na Espanha eles aumentaram a segurança da travessia de grandes avenidas, etc? A travessia de grandes avenidas, primeiro, existem situações assim de conforto para o pedestre, de acesso à calçada, da calçada para a rua, em sentido geral. Existe já algumas tentativas de melhoria bastante, mas não ao nível que a gente tem lá. A calçada é muito mais nivelada com a rua, então essa questão do cadeirante, do idoso, são as vítimas, né? Crianças, são as primeiras vítimas suscetíveis ao acidente do carro. Segundo, existe a sinalização semafórica, assim, bem dirigida ao pedestre, bem voltada a atender o interesse do pedestre, com sinalização sonora, turno para cego. Existem dois tons de som que são emitidos quando o sinal está aberto, quando está já piscando, né? E o sinal que pisca não é o vermelho, que alerta já que o sinal já está fechado, não é o verde que começa a piscar, e então muda a sinalização sonora. Depois que o verde, o pedestre para de piscar, sendo então vermelho para o pedestre, e daí uns segundos depois é que vai abrir o tráfego para os automóveis. Então a sinalização semafórica é outro fator que ajuda bastante lá. O outro também assim, anexo à sinalização semafórica, se coloca um relógio, um gradiente em alguma cidade, e uma contagem regressiva do sinaleiro aberto para o pedestre. Então o sinaleiro abre lá, vamos supor, com 60 segundos. E daí ele começa a baixar, 59, 58. Então o pedestre sabe, ao iniciar a travessia de uma grande avenida, de faixas largas, ele sabe já inicialmente quantos segundos ele tem para que o sinal feche. Então ele sabe mensurar a sua capacidade de atravessar dentro do tempo que ele dispõe e dentro da largura que a avenida tem para a travessia. Então muitas vezes ele já não inicia o atravessar mesmo estando com o sinal aberto para não ficar exposto ao risco. E a partir disso uma educação bastante malho, muito forte, assim, campanhas publicitárias de conscientização tanto do pedestre, mas muito mais do motorista, no sentido de antes de arrancar o carro, mesmo quando o sinaleiro abrir para você, assim, se preste atenção para ver se não tem algum pedestre lá que iniciou a travessia tardia da avenida, e que a preferência nesse caso é sempre dele, por favor, respeite o pedestre.
por aí que vai.